Shalom. Espero que todos estejam bem nesse Face. Quantas vezes eu orei para Deus abençoar as pessoas daqui. Ah, meu Deus. E eu estava hoje eu tive um trabalhar de Deus na minha vida, no meu ser. Eu compartilhei aí e nos shorts do canal do YouTube. E aí, agora há pouco, eu fui caindo na real o que Deus tinha feito, o que Deus faz por nós, o quanto maravilhoso, poderoso, tremendo Ele é. Um Deus que é tão grande, tão poderoso, mas que cuida dos seus, adota os seus, cuida como filhos mesmo, cuida nos seus mínimos detalhes, cuida em cada coisinhas pequenas. E como Ele gosta de resgatar vidas. O nosso Senhor, Ele é o resgatador de vidas, o resgatador de sonhos, o resgatador de sentimentos, sabe? Segundo a vontade dEle, os sentimentos que vêm dEle, os sentimentos qual Ele colocou dentro de nós quando Ele criou, o sentimento que Ele colocou dentro de Adão e Eva quando Ele os fez. E Deus, Ele não nos fez para sofrer. Deus, Ele não nos fez para as trevas. Ele não nos fez para ter sentimentos de tristeza, de choro, de angústia, de solidão, de desprezo, de decepção. Não, nenhum desses sentimentos Deus planejou quando Ele criou Adão, quando Ele criou Eva, não. Deus, Ele só tinha luz. Deus nos fez, sim, seres de luz. Porque Deus, Ele nos fez para sentirmos somente sentimentos bons. Ele não nos fez para ser maus. Ele não nos fez para viver em trevas. Ele não nos fez para estarmos nas mãos dos inimigos do Senhor. O inimigo de nossas almas e seus servos. Ele não nos fez para isso. Não. Ele nos fez, sim, para sermos felizes. Ele nos fez para ser luzes. O ferro do aparelho machucando minha mão, sempre tem alguma coisa. Esse dia só sangrando, cheio de sangue aqui. E Deus, Ele não nos fez para sentir dor. Ele não nos fez para sermos sozinhos. Quando Ele fez Adão e Ele pensou, eu preciso fazer uma companhia, eu preciso fazer uma adjuntora para ele. E Ele foi e tirou de Adão mesmo, a costela da costela de Adão, Ele fez Eva. E Ele fez a mulher. Deus, Ele, desde a criação, Ele sempre pensou como nos fazer sentirmos melhores. Ele sempre se preocupou conosco. Ele sempre nos amou de verdade. Ele sempre nos tratou com carinho, com respeito. Ele sempre nos valorizou. Deus, Ele é um Deus grandioso, tremendo, terrível. Deus, Ele é intenso em tudo que faz. Deus, Ele é intenso no amor. Ele é intenso no carinho, no cuidado, no zelo, no respeito, no socorro. Mas quando Ele se ira também Ele é. Ele é intenso demais. E por Ele ser tão poderoso, quando Ele se ira, Ele, mesmo sem... Deus, Ele é tão poderoso,
que a luz dele pode matar um ser humano, pode fulminar um ser humano sem ele querer. Ele ama tanto a sua criação, ele amava tanto o seu povo escolhido, o povo de Israel, o povo hebreu que ele tirou do Egito, que quando Deus começou a falar com Moisés, Moisés subindo ao monte, tiveram momentos em que Deus realmente ele se preocupava com o povo lá embaixo, porque o povo ficava ao redor da montanha, e a luz dele, o fogo dele, poderia queimar, poderia matar as pessoas. Olha como ele é. Ele sabe do tamanho poder que tem, e ele sabe que o poder dele pode matar alguém, mesmo sem ele querer. E nós vemos hoje em dia, muito, infelizmente, eu não estou julgando, eu nem ia falar isso, mas eu comecei a falar do poder de Deus e o quanto, para falar do amor dele mesmo, do cuidado dele, do zelo, do respeito por nós. O tanto que esse Deus cuidou, o tanto que ele protegeu, ele sustentou, ele se preocupou em cada detalhe com o povo que ele tomou para ele. E quantas vezes a gente acaba esquecendo que nós fomos escolhidos pelo Senhor. A partir do momento que Deus nos colocou no ventre de nossas mães, ali já há um destino para nós, já há um propósito, sabe? E, meu Deus do céu, como Ele é maravilhoso, como Ele é poderoso. Como pode ainda pessoas não acreditarem no poder de Deus, quão vivo Ele é, presente, tremendo. E Ele lá cuidando do povo, com tamanho poder, tamanha grandeza. Deus tirou o povo, Ele quis atender o clamor daquele povo que estava no Egito, aprisionados há centenas de anos, 400 anos sofrendo no Egito. E aquele povo em sofrimento e aflição pediu o socorro do Senhor. E o Senhor o socorreu. E quando Deus toma alguém para Ele, quando Deus escolhe alguém, Ele se responsabiliza. Quando você decide realmente entregar os seus caminhos ao Senhor, a tua vida ao Senhor, Ele se responsabiliza por tudo. Ele se responsabiliza por tudo. Tudo. Os momentos em que você toma decisões erradas. O momento em que você traça caminhos que você não tem que traçar. Os momentos em que Ele está te abençoando e de repente você age pelo coração e acaba saindo debaixo das mãos do Senhor, sabe? De repente para querer ajudar outras pessoas, de repente para querer comprar a prova de outras pessoas, comprar a briga de outras pessoas, comprar a luta de outras pessoas, tomando para si. Deus, ele sabe. Ele sabe do teu coração. Mas Ele sabe que Ele é responsável por você. Porque um dia você levantou a tua mão, um dia você entregou o teu coração ao Senhor. Um dia você entregou a tua alma ao Senhor. E a partir daquele instante, Ele te tomou para Ele. E Ele nunca te abandonará. Nunca. Assim como Ele fez com o povo hebreu. Assim como Ele fez com o povo de Israel. E Ele escolheu levar o povo por... Existiam 2 caminhos e Ele foi por um caminho que era mais longo. E Ele cuidava, mesmo o povo se desviando, mesmo o povo, quando menos percebia, já estavam querendo adorar a outros deuses, levantar bezerro de ouro, não sei o quê. E tantas coisas o povo fez. E mesmo assim Deus não os abandonou.
nos momentos em que Deus se irava e queria exterminar aquele povo todo, ele sempre acabava tendo misericórdia, muitas vezes, e não fazendo. Mas existiram os momentos, sim, em que foi necessário, ele fez, porque ele é amor puro. Ele é amor, mas ele também é justiça. E quando ele se responsabiliza por nós, nós precisamos sim fazer o nosso melhor, buscar o nosso melhor, dar tudo de nós, nos esforçarmos ao máximo para agradar a Ele. Que é somente Ele que nos ama de verdade. É somente Ele que cuida de nós com pureza, sem interesses, sem falsidades, sem mentiras. Só Ele. Não existe amor nenhum aqui na terra igual ao amor de Deus por nós. Não existe. Mas Deus, ele é responsável por aqueles que verdadeiramente o amam. E aí eu tava aqui, eu falei, meu Deus, Senhor é demais, porque ele causa situações. Eu já havia me esquecido que eu era uma mulher alegre, que eu era uma mulher feliz, que eu era uma mulher que me amava, sabe? Uma mulher que me cuidava, uma mulher que tinha sonhos. Eu já tinha me esquecido. E nesse dia da mulher que passou, eu não dei a mínima. Mandaram mensagem quando eu vi que era algum cartão, alguma coisa. Sabia de dar, vi alguma coisa. Mulher que só faz mal para outras mulheres. Que vantagem, né? Tipo, qual o benefício disso? E eu tava assim. Mas o Senhor, ele vem, ele quer nos resgatar por completo. Assim como um dia, lá no início da criação, ele fez Adão e Eva, seres de luz mesmo. Eu falo ser de luz porque foi para a luz que Deus nos fez. Foi para sermos felizes, foi para desfrutarmos de tudo aquilo maravilhoso que ele fez aqui na Terra. Deus, ele não nos fez para sofrer, para pecar, ele não nos fez para as trevas. Não, em nenhum momento Deus teve esse objetivo, em nenhum momento fez parte dos planos de Deus. O inferno Deus fez não foi para o ser humano. Deus, ele fez o inferno para os anjos que caíram, os anjos caídos, os anjos que se corromperam. Por isso que o inferno é terrível. Por isso, porque foi feito para eles. Mas, infelizmente, a humanidade se corrompeu também. E tem se corrompido a cada dia mais. E é para lá, é para esse mesmo lugar que vai. E quem vai sofrer mais ainda são essas almas que foram seres humanos. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. Deus, ele não tinha nos feito para morrer. Deus, ele nos fez para viver. E a partir do momento que há alguma coisa em nós, em alguma área da nossa vida, que está morto, e quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus, nós nos voltamos para a verdade, nos voltamos para o Deus Todo-Poderoso, Ele quer que nós estejamos vivos por completo. Nós temos sentimentos, emoções, nós temos a nossa vida espiritual com Deus, mas nós ainda vivemos aqui na Terra. E por mais que nós venhamos a nos sentir felizes em estar em comunhão com Deus, em estar debaixo das mãos dele, procurando fazer a vontade dele, buscando cumprir a vontade e os seus mandamentos,
não por obrigação, mas por amor, o amor a Ele. Ele, mesmo sem nós percebermos, Ele nos traz de volta algo que havia morrido dentro de nós. Ele nos traz de volta aquilo que um dia já esteve vivo e ressuscita. De repente a gente não faz questão, a gente não tá nem aí. Quer saber mais? Não quero saber mais de ter sonho. Eu realmente não tenho mais. Eu não quero saber disso, daquilo, eu não quero. Mas é necessário que estejamos vivos por completo. É necessário que tenhamos mais forças nesta terra. Como nós fomos criados para sermos luz, para o bem, nós precisamos nos fortalecer do bem. Nós precisamos estar cheios de luz por completo. Porque tudo que é bom, tudo que é vivo, tudo que é de Deus. Porque nós já vivemos num mundo cheio de trevas. Nós já vivemos num mundo que é obscuro, um mundo que é cheio de trevas. Um mundo onde a luta é constante contra principados, potestades e dominadores. Um mundo onde legiões e legiões de seres ruins, maus, e seu patrão vive 24 horas por aí tentando destruir vidas, destruir sonhos, destruir almas. E nós que temos o amor de Deus dentro de nós, que somos amados pelo Todo-Poderoso e cuidados, escolhidos e eleitos do Senhor, nós precisamos manter os nossos sonhos vivos. Nós precisamos manter tudo dentro de nós vivo. Não pode haver morte em nada dentro de nós. Tá entendendo? Não pode. Nós precisamos nos manter fortes. A palavra de Deus diz: ser forte e corajoso. Não tenhas medo. Eu estarei contigo. E Deus, Ele é responsável, Ele se responsabiliza de verdade. Ele tem palavra. Ele se responsabiliza pelos seus. E hoje Ele me provou mais uma vez. Enquanto tudo estava acontecendo, eu não tinha me ligado, assim. Foi aos pouquinhos que eu fui me ligando. E depois que eu parei, eu falei: Senhor, que aí eu montei o vídeo. Eu editei com as fotos, falei, gravei o áudio e eu falei: olha como Deus é. Olha como Deus é. Ele me resgatou dentro de mim mesma para que eu, sendo mulher, viesse a me resgatar. Ele quer cada coisa no seu lugar. Ele quer que o homem seja homem, ele quer que a mulher seja mulher. O homem é homem não somente por causa do órgão genital dele, mas ele é homem porque Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, a caráter dele. O homem precisa ter o caráter de homem, porque Deus é homem. Ele precisa ter o caráter de Deus. Tá entendendo? Ele precisa ter o caráter de Deus. E não é só por causa de um órgão genital. Ele precisa ter atitudes de homem, atitudes que Deus se agrada. As atitudes, os sentimentos que Deus colocou nele. E a mulher precisa também. A mulher não é só por causa do órgão genital que ela é mulher. Os sentimentos da mulher é de mulher. Os pensamentos de mulher. A delicadeza, a sensibilidade, entendeu? A mulher é mulher e pronto. Por isso que não adianta mudar as coisas. Não adianta eu, sendo mulher com órgão genital de mulher, eu querer ser homem.
Porque dentro de mim, os meus sentimentos, por mais que eu tente camuflar, ou por mais que dê lugar ao inimigo, dê atenção ao inimigo, nas artimanhas, nas estratégias, nas investidas dele para a humanidade, para distorcer, a pessoa continua tendo sentimentos ali. Existe a genética dela, nada vai mudar. Ela pode fazer operação, ela pode fazer um monte de coisa, não vai mudar. A mulher é mulher, o homem é homem. Tá entendendo? E não é a primeira vez que acontece de eu estar em comunhão, eu querer muito estar perto de Deus. Querer estar muito na intimidade com Deus. E eu me esqueço que eu tô na terra. Porque eu posso ter uma relação tão maravilhosa com Deus. Deus, ele cuida de mim de uma forma tão maravilhosa que eu esqueço que eu tô aqui na terra. Tipo, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me vestir, eu tenho que me sentir, eu tenho que alimentar minha autoestima dentro da vontade de Deus, né? Dentro da permissão do Senhor, dentro da vontade de Deus realmente. Eu tenho que alimentar a minha autoestima, eu tenho que me valorizar, eu tenho que ser amada por mim mesma, em primeiro lugar, em segundo. Eu preciso me amar, eu preciso destacar os meus sentimentos, as minhas qualidades dentro de mim, para mim mesma, de mulher. Porque Deus me fez mulher. Então, para me manter e me manter forte e viva aqui nesta terra, nós precisamos nos amar, nos manter vivos. Como um ser humano normal, ter sonhos, querer estar perto de pessoas que nós temos afinidades, pessoas que tenham o mesmo propósito que nós, querer estar perto daqueles que acrescentam em nossa vida, mas acrescentam algo de Deus, pessoas de Deus. A gente não pode, por causa de tanto sofrimento, por causa de tantas lutas, guerras, frustrações, decepções, calúnias, injustiças, desistir de nós mesmos. Achar que ninguém mais vale nada, que ninguém mais presta, que ninguém mais é bom, que todo mundo é cruel, que todo mundo é ruim, que todo mundo... A gente não pode. Assim como nós sabemos o que existe dentro de nós, existem outras pessoas por aí que são como nós. Nós precisamos querer sim, querer viver de sonho, ter sonhos, querer se arrumar, cuidar, querer levantar a autoestima, não com vaidades, não passando por cima de ninguém, não querendo ser melhor que ninguém, não querendo mudar quem é, não. Buscando realmente tudo dentro da vontade de Deus. Tudo dentro do que Deus é, tudo dentro do que Deus nos fez, tudo dentro do que Deus nos quer. E eu já tava assim, porque foram as pessoas que a pessoa que eu nunca, jamais imaginaria na minha vida que pudesse fazer a crueldade maior da minha vida inteira, de todas as coisas que fizeram comigo a vida inteira, juntando todas elas, não chega aos pés do que o pouco que essa pessoa fez pra mim, que foi tão grande, tão intenso na crueldade, na falta de amor. E eu já perdoei. Eu acabei de orar e falei, Senhor, abençoa toda a minha família, salva eles. E vou continuar pedindo. Mas a gente não esquece. E até bom que alguns momentos nós venhamos a lembrar mais, para que o nosso coração esteja mais no Senhor.
entende? Mas a gente não pode generalizar. A gente precisa ter esperança. A gente precisa acreditar que ainda existem pessoas aqui na Terra como nós. E essas pessoas, nós precisamos ter acesso a elas. Nós precisamos estar perto de pessoas do bem, pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus, que temem a Deus, que têm prazer em cumprir a vontade de Deus, os seus mandamentos, sabe? Em relações de amizades, a gente precisa, sim, um dos outros, de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, por mais dependente que nós estejamos de Deus, nós vamos precisar, em algum momento, estar perto de pessoas assim. E Deus, ele sabe disso. E ele não quer nos ver sozinhos. Ele não quer que nós venhamos a desistir de tudo aqui da Terra enquanto nós ainda estamos aqui. Eu tô falando de amizades, sabe? De ter esperança, de ainda acreditar que existam pessoas boas. Ele quer que nós tenhamos isso dentro de nós. Até porque quando nós sabemos do nosso compromisso com Deus e o que Deus quer de nós, o nosso chamado, a gente precisa acreditar na humanidade. A gente precisa acreditar que existem pessoas que querem ser transformadas, pessoas que querem ser libertas, pessoas que querem também encontrar outras pessoas do bem. E se nós não acreditarmos mais na bondade que existe ainda em seres humanos, em alguma parte, se nós não acreditarmos nisso, como que a gente vai resgatar as almas? Como que a gente vai sair por aí pregando o evangelho? Como que a gente vai sair buscando as ovelhinhas do Senhor Jesus? A gente precisa acreditar. Mas para isso acontecer, a gente precisa acreditar em nós mesmos. A gente precisa resgatar os sonhos. Às vezes, eu tava num estado que eu não tô preocupada em ter sonhos aqui da Terra. Eu não estou preocupada em absolutamente nada aqui da Terra. Nada material, nada. O que eu faço, não deixo de fazer. Estou batalhando. Mas não com ambição, sabe? Não existe mais ambição em mim. Eu tinha uma ambiçãozinha, mas era pro bem. Não era ambição do mal, para fazer coisa ruim, para sair atropelando todo mundo, para sair massacrando, usando do poder que de repente eu poderia ter. Mas como eu passei por tantas experiências e conheci tantas pessoas que eram assim, então eu optei por não querer mais sonhar financeiramente falando, materialmente falando, em outras coisas também, em outros sentidos e áreas também. Mas como eu vou falar de Jesus, falar do amor de Deus, se eu não estiver completamente viva para que eu possa levar a vida para outras pessoas que também necessitam de vida? O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então a gente precisa se fortalecer. A gente precisa fortalecer a carne, não é em pecado, não é com sexo, não é com imundícias, não. É se enchendo de coisas boas, de sentimentos bons. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos momentos, os últimos instantes. Nós sabemos disso. As profecias estão se cumprindo, já está praticamente. Então a volta de Jesus está muito perto. Porém, a palavra de Deus diz que um dia são como 1000 anos para Deus. Óbvio que dentro dos estudos, os fatos e as escritas e as provas, os registros, nós não teremos mais muito tempo, não. Serão poucos anos a mais aí. Mas para esses anos a mais nós ainda vivermos completamente dentro de nós,
Nós precisamos, sim, estar resgatados, alimentados na nossa carne, tanto com alimento físico, tanto com sentimental, emocional. E isso depende de nós entendermos o que é amar. A palavra de Deus diz para o Senhor, é mandamento do Senhor, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. É mandamento. Então nós precisamos, sim, por mais que nós estejamos fortes espiritualmente, nós precisamos fortalecer a nossa carne. Eu tive momentos em que eu não estava ligando mais para comer direito. E o Senhor queria que eu saísse, o Senhor quer, é isso que está determinado para mim. Não tem que mudar, não tem o que fazer. É isso. E eu tenho muito amor por isso, eu tenho muito amor por Deus. E para eu sair aí, quando ele virar para mim e falar, vai ali na praça, vai não sei aonde, vai, e ele dá a palavra, ele manda, eu preciso estar o quê? Saudável fisicamente. Eu preciso estar bem. E eu não estava me alimentando, eu acabei ficando doente. Atrapalhou a minha obra no Senhor, atrapalhou o meu chamado, me paralisou. E aí? Eu não posso culpar só o inimigo de nossas almas, porque eu não estava fazendo questão. E eu estava fazendo as coisas que não era da vontade de Deus. Porque Deus, ele quer que nós venhamos a sentir vontade de comer, ele quer que nós venhamos a sentir vontade de nos alimentar, que nós venhamos a compreender que nossa carne, nosso corpo físico precisa de alimento, precisa do que ele deixou aqui, do que ele já fez aqui na terra. Nós precisamos nos alimentar de tudo isso. Que o nosso emocional precisa estar bem, que a nossa mente em relação às coisas aqui da terra e o próximo precisa estar bem, que a gente precisa manter ainda a esperança dentro de nós, que ainda existam pessoas boas, que ainda existem pessoas que temem a Deus, que amam a Deus, que ainda existem pessoas que fazem o bem a outras pessoas sem querer se engrandecer, sem querer manipular, sem querer humilhar. Nós precisamos acreditar para que nós venhamos a cumprir o nosso chamado da busca das almas que estão se perdendo, das ovelhas que estão perdidas, porque o Senhor Jesus está voltando e o dia e a hora ninguém sabe. Ainda existem pessoas aqui na terra sofrendo, chorando, pessoas aprisionadas, pessoas sendo enganadas, pessoas sendo traídas, pessoas sendo destruídas, roubadas, pessoas sendo massacradas, adoecidas e muitas. Nós precisamos levar a verdade, nós precisamos levar o arrependimento, nós precisamos. Muitos têm sofrido porque ainda não se arrependeram. Muitos têm sofrido porque ainda não conhecem a verdade. Muitos têm sofrido porque ainda não lhe apresentaram o verdadeiro amor de Deus. Não lhe apresentaram quem é verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Não lhes mostraram ainda quem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo de verdade. Existem muitos por aí sofrendo por falta de conhecimento. Nós precisamos levar o amor de Cristo, o amor de Deus e a verdade. Em Apocalipse, nós precisamos nos pegar nisto aqui. Apocalipse 21. A Nova Jerusalém. E para que nós tenhamos acesso à Nova Jerusalém, nós precisamos estar bem. Nós precisamos compreender que fomos feitos para o bem, que fomos feitos para a luz, que fomos feitos para amor, para amar. Fomos feitos para fazer o bem ao outro. Fomos feitos para isso.
E nós que temos o chamado do Senhor, já sabemos, Deus já nos mostrou o que nós devemos fazer aqui na terra. A gente tem que ler e lembrar sempre dessa passagem, sempre disso aqui. E veio um dos 7 anjos, que tinha umas 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com uma cana até 12.000 estádios, e seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem. Olha como Deus é detalhista. Olha como ele mostra também, quando ele revela os detalhes. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma, nem que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro, capítulo 22, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda
as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. No versículo 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O último capítulo de Apocalipse e o último versículo da Bíblia diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Nós precisamos nos manter na graça. Precisamos nos manter vivos e alimentados pelo Senhor, alimentadas as nossas almas, alimentados os nossos corpos físicos, porque a alma precisa do corpo, a alma ainda não foi recolhida. Então nós precisamos entender isso, né? E lá não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá. Eu me esqueci o versículo que fala. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais nenhuma maldade, nenhuma perseguição. Não haverá mais nada disso. Lá só haverá coisas boas, só bênção, o verdadeiro paraíso, a Nova Jerusalém. E é isso, que Deus possa, se você de repente está passando pelo mesmo que eu estava e nem sabia. Eu não estava, né? Mas Deus, ele dá uns ele dá uma sacudidinha, outros ele vai convencendo aos pouquinhos. Ele vai convencendo de forma que a gente nem percebe. Quando a gente percebe, a gente já está ali, agradecendo ao Senhor. E mulher, se ame. Se ame, mulher. Deus, ele não te criou para sofrer. Deus, ele não te fez para viver de qualquer maneira. Ele não te fez para você não ter sonhos segundo o coração dele. Ele não te fez para viver uma vida de liberdade, aonde humilha a tua carne, aonde desvaloriza o teu corpo. O teu corpo tem que ser alimentado com o Espírito Santo. E para isso acontecer, ele precisa estar forte. Isso precisa estar limpo, purificado, santificado, fortalecido. Você não pode achar que você não tem valor, que qualquer coisa para você tá bom, que viver de qualquer maneira tá bom. Você não pode achar que você nasceu para sofrer, que você só vai ter decepções com todos, que não existe mais ninguém que preste neste mundo, que não existe mais ninguém que valha alguma coisa neste mundo. Você precisa acreditar em você, se amar, acreditar nas promessas de Deus para os seus e se afastar de tudo que é morte. Tudo que é morte. Tudo que está morto. O que está morto? As decepções, as frustrações, as malignidades, as crueldades, as falsidades, mentiras, perseguições, calúnias, difamações, injustiças, tudo isso é morte. Tudo isso é morte. A gente sempre vai incomodar as trevas. A gente sempre vai incomodar os maus. Mas a gente não pode desistir de absolutamente todos. Porque Deus, ele ainda não desistiu de todos nós. Deus, ele não desistiu da humanidade. Ele já queria, sim, ter exterminado todos. Mas ele é tão misericordioso, o amor dele é tão grande, que ele sabe que ainda existem pessoas aqui na Terra que são boas.
Ele sabe que ainda existem pessoas aqui que são dignas de conhecer melhor a Ele. Sim, existem pessoas que são boas e precisam receber a nossa presença na frente deles. Eles precisam ouvir algo que Deus tem a dizer através da nossa boca para eles. No tempo que Deus andava, caminhava com os seus escolhidos no deserto, o povo ouvia a voz de Deus também. Eles ouviam, mas eles ouviam em alta voz. Hoje em dia não é mais assim. Deus ele fala conosco, mas é em particular com cada um. Deus ele fala que os filhos dele, os escolhidos dele, os que são dele conhecem a voz. O Senhor fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E realmente, o inimigo tenta nos enganar até nisso, sabia? Quando ele sabe que Deus fala conosco, quando ele sabe da forma que Deus fala, a forma que o Senhor Jesus fala, a forma que ele nos trata, o inimigo ele é tão astuto, ele é tão sujo, que assim como a palavra fala que ele é capaz de se fazer de um anjo de luz para enganar uma pessoa, ele consegue também tentar se fazer de Deus, imitar a voz de Deus de forma para tentar nos enganar. E muitas vezes ele vem e sopra nos nossos ouvidos, querendo imitar a voz de Deus, a forma que Deus fala, a forma que Jesus fala, para que nós venhamos a desistir, achando que nós perdemos a nossa salvação, que nós perdemos a nossa vida eterna, para que nós não venhamos mais a nos manter vivos. No intuito realmente de levar à morte total. O intuito dele é isso, é fazer com que as pessoas venham acreditar que não há mais jeito, que não existem mais pessoas boas, que não existe solução mais para ninguém, que não há mais caminho nenhum que leve à felicidade, que é hora de tirar sua vida. É isso que ele tenta colocar na cabeça das pessoas. Ó, você já não tem mais salvação. Ele se finge, se passa a ser Deus, para te convencer que você já perdeu a sua vida eterna com Cristo, para que você venha de repente cometer um ato terrível contra a sua própria vida. Porque aí a morte será completa. Porque o inimigo ele tenta matar as pessoas aos poucos. A partir do momento que o inimigo coloca a mentira, quando a pessoa passa a mentir, tem pessoas que passam a mentir descaradamente. Tem pessoas que mentem e acreditam na própria mentira. Existe espírito de mentira. Se a pessoa já tem uma queda, uma brechinha para isso, o espírito de mentira entra nela e faz a festa. É morte. Se a pessoa já tem uma tendência a ser invejosa, o espírito de inveja que também existe, entra nela e faz a festa. A pessoa passa de querer destruir todo mundo, a querer manipular todo mundo, É terrível. É morte. A inveja é morte. A mentira é morte. A maledicência, a falsidade, a trairagem, a deslealdade, a infidelidade, tudo isso é morte. Mas para concretizar por completo, o inimigo vai tentar até as últimas, e as últimas dele é quando ele se passa por Deus, tentando te enganar e te convencer que você já perdeu a sua vida eterna com Cristo. Por isso que nós precisamos manter o nosso amor próprio, manter a nossa autoestima, manter a nossa vida social, manter relacionamentos de amizades. Para quem nunca foi casado, se acha que não vai te atrapalhar na sua caminhada, no seu chamado com Deus, é bom que não esteja só. Porque a palavra de Deus fala também sobre isso. Aquele que é melhor que viva só. É melhor que viva só, é melhor que viva para as coisas de Deus. É melhor que viva para Deus.
Mas se não conseguir se manter só, ao invés de cair em pecado, é melhor que case-se. Mas é casar de verdade. É casar no papel e ser fiel. Fiel à sua esposa. Fiel ao seu esposo. Não é casar e sair tendo uma vida de solteiro e pecando com todo mundo e enganando. Não. Isso é morte. A pessoa que faz isso, ela é carregada de morte. E ela tá levando morte para dentro da casa dela. Ela tá levando morte para dentro do relacionamento, do casamento, da cama, da casa. Ela pode estar com a casa dela cheia de coisas materiais, de coisa, mas é uma casa que está cheia de morte. Tudo que não presta existem dentro dessas outras casas que vivem dentro de uma casa. Porque o nosso corpo é uma casa. O nosso corpo é o templo. É um templo. E se no nosso corpo existe mentira, falsidade, inveja, traição, trairagem, deslealdade, falsas amizades, não existe vida. O Espírito Santo jamais vai entrar. A palavra de Deus diz que o homem, Deus, ele deixa o homem à própria sorte. Às vezes Deus faz questão de resgatar pessoas, mas as pessoas, elas se acham tão autossuficientes, elas acham que não precisa de Deus. E muitas das vezes elas chegam ao ponto de achar que elas são como Deus. Que elas não são dependentes de Deus. Deus, ele tenta resgatar. Mas chega um momento que Deus deixa a pessoa à própria sorte. Então ela está nas mãos de quem? Deus lavou as mãos. Entendeu? E o inimigo de nossas almas, ele consegue manter vidas de pessoas prósperas. Financeiramente, materialmente. Ele consegue manter ainda casamentos, pessoas casadas unidas, mas cheia de coisa errada dentro. Cheia de morte dentro. Aí às vezes a pessoa pensa que é abençoada. Eu não morri, eu não sofri acidente, não aconteceu nada comigo. Não me falta dinheiro, não me falta comida, não me falta casa, não me falta nada. Deus tá me abençoando. Não, não é Deus que tá te abençoando. É o diabo que tá te abençoando. É o diabo que tá mantendo a sua casa cheia de coisas. Ele tá te mantendo vivo porque você tá fazendo a vontade dele. Só que a hora que ele resolver tirar a tua alma, não vai ter chance alguma pra você. A sua alma vai ir pro inferno direto. E quem vai te buscar vai ser um monte de demônio. Tá entendendo? O nosso corpo físico, ele morre. Se não for arrebatado passando pela transformação. Os mortos ressuscitarão na vinda do Senhor. Os corpos serão também transformados. Eles sairão das sepulturas, os corpos serão transformados e eles serão resgatados pelo Senhor. Mas o nosso corpo, ele não é eterno. Esse corpo que a gente vive hoje, essa carne, não é eterna. Só que o que tem dentro dessa carne, desse corpo que é a alma, é eterna. Qual a vantagem de o inimigo manter uma pessoa abençoada? Manter um casamento cheio de traições? Porque estão sendo servos dele. Porque aquele que trai, ele está levando outras pessoas para o inferno junto com ele. Ele está traindo a esposa, ela está traindo o esposo, e eles estão passando demônios, trocando figurinhas. Eles estão trocando figurinhas, trocando os demônios um com os outros, porque a partir do momento que um homem beija uma mulher, que um homem tem relação com a mulher, que a mulher tem uma relação com o homem, que beija um homem, ela tá passando demônios pro outro e o outro passando para ela. Uma pessoa que trai o esposo tá levando um monte de demônio para dentro do esposo, para dentro da casa, e vice-versa. É vantagem pro diabo continuar mantendo uma pessoa dessa viva. Aí tem gente que fala, ai, o irmão, ai, tadinho do irmão, o irmão é tão bonzinho, o irmão era tão bonzinho, a irmã era tão boazinha, nossa, a irmãzinha, humildezinha, pobrezinha.
Nossa, a irmãzinha orava por todo mundo, não fazia mal para ninguém. Ai, que aquele homem, aquele irmão. Levou, Deus levou. Nossa, como pode? Era tão bom e Deus levou. Por quê? Porque Deus resgatou a alma. Porque a alma foi para onde? A alma foi resgatada por Deus. Foi Deus que levou. Não foi o inimigo. Porque esse irmãozinho, essa irmãzinha, ele era tão bom, ele tinha um coração tão bom e um coração segundo a vontade de Deus, que já não tinha mais lugar para ele aqui na terra. Porque a terra jaz no maligno. E as pessoas já estão muito cheias e corrompidas. Para que Deus vai manter uma alma que já chegou ao ponto de santificação completa? Que uma alma, quando ela chega ao patamar de santificação e purificação, ela já pode se chegar a Deus e ser levada. Porque o poder de Deus não vai matar ela. Lembra que eu falei? Lá na terra do deserto, lá no deserto, quando Deus estava protegendo os seus, que eles não podiam chegar perto, porque a luz de Deus pode matar um ser humano. O fogo de Deus pode matar. E Deus tinha um tamanho cuidado para que isso não acontecesse. Então, quando a alma chega à purificação total, ela precisa ser resgatada, porque já não tem mais o que fazer aqui. E ela não vai morrer se ela chegar próxima de Deus, se ela for levada para lá. Tá entendendo? Aí os maus, quando vêm outras pessoas, porque faliu, perdeu o emprego, perdeu não sei o quê. Perdeu por quê? Porque abriu mão, tirou o coração das coisas deste mundo. Porque aprendeu a se separar para Deus. Porque aprendeu a se desvincular das coisas que não pertencem a Deus e das pessoas que não temem a Deus. Então, a partir do momento que a pessoa tem um trabalho, que por mais abençoada ela seja por esse trabalho, ela usa de todo ela sabe que esse trabalho faz com que ela venha a pecar. Esse trabalho dá liberdade para ela pecar. Esse trabalho não é de Deus. Então, quando a pessoa passa a amar verdadeiramente a Deus, a temer a Deus, a querer as coisas e compreender a verdade, ela não vai fazer questão desse trabalho. Pode ser uma fábrica que traga um lucro muito, muito grande, milionário. Ela vai abrir mão daquilo. Ela não vai mais fazer questão. Tá entendendo? A pessoa que verdadeiramente entende a Deus, entende as coisas do Senhor, ela abre mão de dinheiro, de trabalho, de fábrica, de casa, de tudo, de amigos, de amigas, de relacionamentos amorosos, de namoro, de casamento. Porque a palavra de Deus fala que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, mulher, marido, por amor a mim, não é digno de mim. Então, se você está casado com uma pessoa que você sabe que é um ímpio, que é uma ímpia, que é uma pessoa que não ama Deus, que é uma pessoa que ama o pecado, que vive no pecado, uma pessoa que é cheia de morte. Porque Deus, ele fala que os ímpios são mortos. Deus chama os ímpios de mortos. Tanto que quando a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, Deus, ele fala, tá morto. É por isso que não tá nem aí pra nada. Não se fala de Deus, a pessoa não reage. Porque tá morto. Tá morto. E como o verdadeiro mundo é o espiritual, espiritualmente a pessoa tá morta. Existem as pessoas que querem renascer, que querem viver. Mas existem aqueles que amam o inimigo de nossas almas. Que eles amam fazer o mal. Eles amam a mentira, a falsidade, a trairagem, a inveja. Eles amam tudo que não presta, tudo que não é de Deus. Aí uma pessoa que se mantém unida, em aliança com uma pessoa assim, tá na Bíblia. Não é digno de Deus. Mas a partir do momento que a pessoa abre mão de tudo isso e rompe tudo,
aí sim é digna de Deus. Por isso que muitos ímpios, muitos maus, às vezes vê a pessoa se converteu, perdeu o emprego, perdeu não sei o que, ficou pobre, perdeu mulher, perdeu marido, porque não era Deus que tinha dado. Porque tinha feito alianças sem consultar a Deus, tinha feito alianças com pessoas que não temem a Deus, com pessoas que são verdadeiramente inimigas de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não é por mim é contra mim. Então, se você não é a favor das coisas de Deus, você é contra Deus. E se você é contra Deus, você é inimigo dele. E por que você vai ser amigo do inimigo de Deus? Por que você vai se manter em relacionamentos de amizades, de namoros, de casamento, de trabalho com pessoas que são inimigas de Deus? Deus, ele não está na Bíblia. Deus, ele não quer que a gente tenha amizade, ele não se agrada com isso. E se você vê em histórias que passaram de guerras, quando Deus mandava tomar alguma cidade, ele mandava matar todas as pessoas, para não sobrar um. Porque se sobrasse algum quando eram pessoas que existiam, porque quando Deus resolve destruir uma nação, é porque já não tem mais muito que se salvar ali. E se a pessoa vai na ordenança do Senhor para destruir aquela nação, e chega lá, ele fica com dó de um, Deus, ele manda exterminar todos. Não faça aliança nem com esse um. Porque esse um, futuramente, ele pode vir a te destruir, a destruir a nação inteira. O inimigo de Deus, aquele que não teme a Deus, que não ama a Deus, que não ama as coisas de Deus, é um perigo manter perto dentro de nossas vidas. Porque ele não tem personalidade de Cristo. Ele não tem a personalidade e o caráter de Deus. Ele vai se unir àquele que quer te destruir. Quando você menos esperar para querer te destruir. E você está confiando e está em aliança com ele. Tá entendendo? A gente precisa vigiar. Então a gente precisa nos manter vivos. A gente está vendo tanta coisa ao nosso redor, tanta coisa assim. A gente tem que abrir mão de tudo sim. A gente está vivendo os últimos dias. A gente tem que compreender essas coisas. Deus, ele não quer o povo dele misturado na lama, na imundícia, na podridão desse mundo. Aí os ímpios acham que o irmãozinho, a irmãzinha, ou aquela que era não sei o que era não sei o que, não sei o que, se converteu e ficou no nada. No nada não, quem tá no nada é você que tá achando. Porque ela tá rica, milionária, bilionária, trilionária. Porque ela tem a Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E eu deixo essa palavra aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E abra os olhos para você mesma, se ame, se valorize. Se separe de tudo que não é de Deus. Tire toda a morte, não deixe nenhum vestígio. Seja viva por completa. Santificada, purificada, buscando cada dia mais estar mais perto de Deus. Sonhando com a nova Jerusalém, sonhando com uma vida eterna que Deus já tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, aqueles que são fiéis a Ele, leais a Ele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom.